Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu trouxe aqui dois álbuns meus e vou dar minha opinião sincera se vale a pena fazer esses dois álbuns, mais ou menos de quando eu tinha uns 15 anos, né? É de 15 anos, só que eu coloquei outras fotos para aproveitar o espaço, porque sobrou algumas páginas e eu coloquei outras fotos também, minha, da minha família. E o outro não tem como inserir fotos, que é o meu álbum de formatura. Você que tá aí, sei lá, tá formando na escola, na faculdade, ou de repente você tá fazendo algum curso, né, algum curso técnico, ou você mesmo quer fazer um álbum de fotos de casamento, aniversário do seu filho, da sua filha. Eu vou dar nesse vídeo a minha opinião sincera se vale a pena ou não fazer álbum de fotos, na minha opinião, né, com base na minha experiência com álbum de fotos. Eu tenho esses dois álbuns, eu vou falar o preço deles pra vocês, que foi na época, né? Porque um foi de quando eu tinha 15 anos e o outro foi depois da minha formatura, né? Quando eu formei. Vou mostrar eles pra vocês primeiro. E eu não tenho mais a caixinha deles, porque... que é esse aqui, o meu de 15 anos. Eu não tenho mais a caixinha dele, porque ele tava na casa da minha mãe por um tempo, ficou na casa dela por um tempo, quando eu fui morar fora. E aí ela acabou se mudando para outra cidade e tudo, e acabou estragando a capa dele. Eu acho que ficou um ferro quente na capa, caiu um ferro quente na capa e meio que derreteu, sabe? Aí eu só tô com um álbum mesmo aqui de fotos. Esse meu álbum de fotos, na época, minha mãe pagou, eu acho que foi uns R$ 500, muitos anos atrás, né? Quando eu fui fazer 15 anos. Acho que foi uns R$ 500. Acho não, foi R$ 500 na época que ela pagou. Acho que essa plaquinha aqui era pra colocar o nome, né? E aí eu fui mudar, né, pra fazer faculdade e não levei comigo porque ia ocupar muito espaço, né? Aqui já entra um ponto negativo, né, que é uma coisa que ocupa espaço, né? Mas enfim, vou falar os pontos positivos e negativos para vocês avaliarem, vocês mesmos decidir se vale a pena para vocês fazer álbum de foto ou não, e vou dar minha opinião, se para mim valeu a pena ou não. E esse outro aqui é bem grandão, é o meu de formatura. Amei, pesado. Esse aqui, gigante, eu vou colocar assim só pra vocês terem uma ideia. Olha o tamanhozão dele, e é muito pesado mesmo. As costas dele, essa daqui é as costas e esse aqui é a frente. Nossa, tá muito pesado, tô até ganhando um muque aqui, segurando ele. A grossura dele, ele é de amarrar, deixa eu abrir aqui pra vocês. Eu vou mostrar aqui por dentro, né? Ele tem tipo um caixotinho, sabe? Aí dentro fica a outra parte, que é do álbum, né? Tô me tampando aqui. Mas enfim, ó, atrás, ele é bem bonito, assim, é muito bonito esse álbum. Achei ele lindo, assim. Só que, vou falar pra vocês, nessa época eu fazia selagem no cabelo. Vocês estão vendo aí meu cabelo nessa época tá liso? Aí eu fazia selagem nessa época do cabelo. Eita, não sei, é porque é pesado. Enfim, deixa eu tampar aqui pra tirar essa bagunça daqui pra mim. Senão vai ficar muita poluição aqui pra vocês. Então, esse deixa eu postar esse do lado. Esse aqui que foi que... Ah, tá. Esse meu de formatura, ele na época, que não faz tanto tempo assim, ele custou foi R$ 1.500 ou R$ 1.800 pra fazer ele. Aí, o que eu vou falar pra vocês? É bonito? É. Mas assim, na minha opinião, é uma coisa que ocupa muito espaço, né? Porque eu tenho que ter uma caixa gigante para guardar eles, ó. Pra vocês verem. Olha o tamanho da caixa que eu uso para guardar os dois. Porque não dá para deixar... Porque assim, se a gente tem e deixa assim, sei lá, no armário ou em algum lugar assim, na sala, né, de entrada, eu acho muito bonito, né? Tem gente que... Eu acredito que existe gente que deixa, mas eu não deixo porque... Esse daqui minha mãe deixou e acabou estragando, né? E esse outro meu, ele é parece que é um papel, sabe? Assim, essa capa dele, ele mesmo parece que é um papel. E eu fico com medo de cair qualquer umidade e estragar ele. Então, assim, por mais que seja uma coisa que é bonita,
que eu achei um trabalho bem feito, né? Gostoso de ver esse trabalho. Mas não é sempre que eu pego ele para olhar. Depois que eu tenho esses dois aqui, raramente eu pego para olhar as fotos, sabe? É muito difícil mesmo. Ele fica mais lá guardado, né? Eu só pego mais quando vou limpar ou guardar, tipo, alguma outra foto aqui dentro que eu não tô querendo deixar, porque eu tenho na minha sala, eu gosto de colocar algumas fotos, né? Só que esse álbum, só que assim, tipo, são aquelas fotinhas menor que você pode tirar do quadro, dos quadrinhos lá, e não tem problema nenhum se rasgar, estragar. Esses aqui eu já fico com mais cuidado, porque foi muito mais caro, sabe? E aquele lá não, aquele lá se, tipo, se estragar alguma coisinha assim, a gente sabe que não foi um valor tão alto assim, então por isso eu fico, né, com mais medo de estragar. E aí eu acabo não deixando exposto, deixo guardado, né, para evitar que estrague. Por esse motivo, eu acho que para mim não valeu a pena nesse sentido, porque eu também recebi as fotos do meu de faculdade, as fotos digitais. Então assim, eu vejo que eu olho muito mais as fotos digitais que estão no meu HD externo, né, que eu tenho um HD só para fotos, que eu guardo só fotos minhas de todos os momentos, assim, que as fotos que eu tenho eu vou descarregando do celular nesse HD, sabe? E eu vejo que eu pego muito mais o HD para estar olhando fotos do que o meu próprio álbum para estar olhando, porque é uma coisa pesada, vocês viram que o tamanho dele, quase não olho. Então, assim, eu acho que é um valor muito alto. Eu acho que para mim, no meu caso, eu acho que teria valido mais a pena se eu tivesse feito as fotos, né? E somente as digitais, sabe? Pegado só as digitais, não o álbum, porque fica me ocupando espaço, eu também fico sem graça de desfazer, porque foi um valor muito alto, né? Acaba pegando um carinho também, né? Porque, assim, são momentos da nossa vida e a gente fica com dó, assim, de se desfazer. Só que eu vejo que não tem utilidade, assim, pra mim, utilidade prática, sabe? É mais uma coisa, assim, que fica lá guardado sem nenhuma utilidade. Eu gosto que na minha vida as coisas tenham alguma utilidade, assim, sabe? Tem coisas que não têm utilidades, mas a gente gosta, sabe? Que de ficar olhando, apreciando, tipo essas fotos que eu coloco lá no mural. Eu acho legal que eu fico apreciando elas sempre, porque elas estão lá expostas. Mas no caso desses álbuns, não, porque eu fico com medo de estragar e aí deixo guardado dentro de uma caixa. E aí, por esse motivo, não está sendo útil. Então, se você também, às vezes, for fazer um álbum, avalie isso, né? Se vai dar para você, é um material que vai dar para você deixar lá exposto, né? Ou se é um material que você vai ter que deixar guardado dentro de uma caixa, dificilmente você vai pegar para olhar. Avalie os custos, né, de fazer um álbum de fotos só, as fotos digitais, ou se fazer impresso, né, vai sair a questão também do valor, né? Porque nesse caso aqui desses dois, principalmente o meu de formatura, sai um valor muito alto. E eu fico, ó, ele, não sei o que foi aqui, que deu uma manchadinha nele até, acho que não vai dar pra vocês verem. Veio aqui, não dá não. Mas tem uma manchinha aqui, gente, não sei o que foi. Alguma coisa que sujou, tipo só uma sujeirinha, sabe? Depois eu não vou, acho que eu não vou nem passar nada, pra não ter isso de estragar o material, né? Mas, sinceramente, se fosse, assim, se eu voltasse no tempo atrás, tipo, até porque isso daqui foi minha mãe mesmo, né, que quis fazer, então, tipo assim, eu achei legal a iniciativa dela, gostei, mas se fosse pra mim, eu mesma, pagar pra eu fazer hoje, eu não pagaria pra fazer nem esse, nem aquele, a versão impressa. Com certeza eu faria as fotos, né, mas eu armazenaria, de forma digital e escolheria algumas fotos, né, para eu mesma, igual eu faço com as minhas, para eu imprimir elas e colocar no meu quadro, porque aí eu não ia ficar com tanto medo de estragar, porque na verdade eu não tenho medo das outras estragarem, porque eu sei se estragar não foi um valor muito alto, né? Então, ok, mas isso aqui foi muito caro, então eu tenho maior cuidado com ele, assim, por essa questão, com medo de estragar, por ter sido um trabalho muito caro, né? Então, eu preferia algo digital. E essa é a minha opinião, né? Minha opinião que eu hoje preferia fazer, assim, se eu fosse fazer atualmente, igual eu e meu esposo, quando a gente foi casar, a gente tirou fotos, fez fotos com uma moça, né, lá de Palmas. A gente fez as fotos em Palmas com ela
e ela nos enviou só as fotos digitais. A gente pagou o trabalho, né? E ela enviou as fotos digitais. A gente gostou de algumas, assim, pra imprimir, colocar lá no nosso mural de fotos. E a gente imprimiu, assim, aquelas que a gente mais gostou e colocou no nosso mural. E as outras a gente tem mesmo só nas redes sociais ou guardada mesmo no HD. E ótimo! Eu não, assim, foi um valor bem menor do que o valor desses álbuns aqui, tipo, era foto de casamento, mas mesmo assim, tipo, não foi festa, mas foi aquele casamento no civil, teve aquelas fotos ao ar livre, tudo bonito, né? Gostei bastante das fotos, mas não saiu nem metade do preço de nenhum desses aqui. Não, deixa eu ver. Eu acho que foi uns 230 ou 250 que a gente pagou lá nessas fotos. Mas mesmo assim, eu acho que não foi um valor alto, se eu não me engano, foi umas 30 fotos, né? E legal. Eu acho que meu álbum aqui, mais ou menos, ele tem umas 40 fotos, esse outro que foi uns R$ 1.800. E, tipo, 230 a 1.800, tipo, uma diferença muito grande. E aí a gente pode escolher se a gente queria imprimir, a gente pagou, sei lá, uns R$ 8 para imprimir cada foto lá, né, a gente imprimiu umas 2 fotos e deixou no nosso mural, 2 fotos. E legal, e não sei, um valor alto. Eu acho que hoje eu prefiro isso. Se a gente tem a tecnologia, né, por que não usar? Hoje eu fico pensando, né, depois que eu assisti aquele documentário Minimalismo Já, eu lembro que um dos protagonistas lá do documentário, ele falou que a mãe dele tinha várias caixas guardadas de quando ele era criança, de materiais escolares dele, que era tudo lacrada. Então, assim, por que armazenar coisas que você não pretende ver mais, né? Às vezes a gente armazena. Hoje eu tenho esse cuidado de não trazer coisas para minha vida ou deixar coisas que eu não pretendo mais rever, não pretendo mais usar, porque vai ser só um espaço que vai estar acumulando ali na minha vida, né? E desnecessário, sabe? Um espaço que eu poderia estar colocando uma coisa que realmente tem uso. Tipo, na minha casa, por exemplo, eu acho que essas são as 2 coisas que eu tenho que ficam sem uso. Acho que só são essas 2 coisas assim mesmo que fica lá parada assim pra mim, que eu não utilizo muito, não tenho muita. Como que eu posso dizer? Não tenho muito, não tenho uso e pra mim realmente não tem muita utilidade, né, essa questão. Porque as fotos eu acho que são pra gente ver, né, recordar os momentos. E dificilmente eu vou lá no meu guarda-roupa, pego essa caixona pesada pra olhar fotos. Eu só pego mais ela pra limpar mesmo. Até porque dá uma trabalheira danada pegar lá de cima, que é bem pesado, onde que ela fica guardada assim é na parte de cima do guarda-roupa. Mas é isso aí, gente. Esse vídeo tá ficando muito longo, era só pra falar isso com vocês mesmo. E vocês façam a decisão que melhor for atender a necessidade de vocês. E se vocês gostam de fazer álbum de fotos, por mais que seja caro, façam, né? A escolha é sempre sua, né? Particular. Eu só tô dando aqui a minha visão, né? De como que foi a minha experiência com os álbuns de foto. Claro que a sua pode ser outra, pode ser que você consiga um material que não dê problema, assim, se ficar exposto, né, à mostra, ou até mesmo você gosta de ficar olhando as fotos, pegando algo e revisitando. Isso é uma escolha pessoal. Para mim, realmente, eu preferia ter feito só as digitais, acredito que seria muito mais barato. E hoje eu estaria olhando, por exemplo, essas aqui, eu não tenho elas no meio digital dos meus 15 anos, eu só tenho aqui. Então, assim, eu acho que eu ia olhar muito mais essas fotos aqui se tivesse no meio digital. Só que antigamente eu sei que realmente nessa época aqui, mas nessa época dava para ter feito isso. Só que a gente não teve essa ideia, né? Mas eu guardo, né? Apesar de realmente não fazer, futuramente e atualmente eu não pretendo fazer novamente álbuns desse tipo, né? Eu pretendo fazer mesmo só os álbuns em digital, guardar no HD, essas coisas assim. E se eu gostar de alguma, imprimir e colocar lá, né? Que é muito mais baratinho. Apesar de eu não fazer atualmente isso, né? Mas eu guardo esses 2 álbuns porque eu sei que minha mãe fez com muito carinho. Tipo, pra mim na época, né? Esse daqui foi minha mãe que me deu, né? De 15 anos, do meu aniversário de 15 anos. E esse aqui, meu de formatura, quem pagou ele foi minha mãe e minha avó. E eu sou muito grata. Assim, até esse é um dos motivos que eu deixo guardado, né, esses 2 álbuns, assim, porque custou o dinheiro delas e eu tenho o maior cuidado para não estragar por isso.
Então o vídeo de hoje era isso. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos.